Então, quando chega nesse ponto da exposição, o velho chorou novamente. Então, dirigindo-se a si mesmo, exclamou: velho, velho. Então, ele mesmo fala: velho, velho. Por quanto tempo e com que diligência você trabalhou de acordo com as palavras da sabedoria, a fim de compreender esses santos mistérios, e agora você os derrama em um momento? Ou seja, você demorou tanto tempo para aprender isso, e agora, de repente, você falou tudo. Às vezes, a exposição de um pedacinho da Torá, de uma parte, que é tão pequena e parece que é tão breve, ela demora tempo para aprender. Ela demora tempo para você chegar no nível de entendimento dela. Justamente porque logo no início a gente tem que sair da literalidade e percorrer o caminho que não é literal, ou seja, começar a aprender tudo novamente. E muitas vezes isso pode acontecer várias vezes na nossa vida. Quer dizer, se eu tinha um entendimento e eu pulo aquele entendimento, então aquele meu eu antigo que tinha aquele entendimento morreu e agora eu sou uma nova criatura, eu passo por uma nova forma de entendimento. Quer dizer, eu reencarnei, a minha alma ela deu um pulo e eu já não sou mais aquela pessoa anterior. Isso também é uma forma de reencarnação. Então, ele começa aqui. E aí, no entanto, não como foi possível que você guardasse essas palavras e não as expressasse, já que a Escritura nos diz: não negue o bem a seus donos quando está em suas mãos fazê-lo. Isso é o Provérbios 3, 27. Ou seja, o bem que está falando aqui é o ensinamento da Torá. É o ensinamento do Zohar. Não existe outro bem. Então, esse é o bem verdadeiro. Quando a Torá fala desse ensinamento, das coisas do Zohar, não se está falando, por exemplo, que você pode ajudar uma pessoa que tenha fome? Pode. Pode ajudar uma pessoa que tenha fome. Uma pessoa que mora na rua, sim, pode ajudar. Mas se você ajuda a divulgação do Zohar, é muito maior. Se você ajuda na divulgação da Torá e do Taná, é muito maior. Por quê? No final, todos os corpos perecerão. E todo perecimento que o corpo tem, ele é feito pelo Eterno. É ele que permite que esses corpos, essas vidas, passem por esses sofrimentos. A gente deve amenizar, sim. Mas se a gente não se empenha, e não ajuda, e não procura colocar a Kabbalah, o entendimento da Kabbalah como parte central da nossa vida, como nós influenciaremos outras pessoas e como nós faremos as pessoas entenderem a Kabbalah. É lógico que isso não quer dizer que eu vou para a praça pública e vou começar a falar da Torá, começar a fazer... Não, as pessoas são atraídas pelo cheiro da Torá. Verdadeiramente, em todos os lugares onde a verdade da Torá são expostas, o santo e a comunidade de Israel estão presentes. A Sheriná, donos do lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é coroado com todas as palavras de bondade e bênção que você ouve ditas na terra. E aí ele repete de novo: velho, velho, você não tem certeza. Então, que o santo e a Sheriná estão presentes aqui. E se aqueles a quem você falou são dignos de ouvir esse mistério? E é preciso guardar isso aqui. Se aqueles que você guardou, né, aquele que você falou, perdão, são dignos de ouvir esse mistério. Então, a gente sublinha a palavra aqui, que é uma pergunta que nós temos que nos fazer. E ele continua: não temos. Você não se jogou sem medo no meio da batalha pesada. E agora está com medo? Ou seja, você não começou sem medo, agora você está com medo? Não, não, não. Não seja assim.
diga o que você tem a dizer até o fim, porque o santo e a comunidade de Israel aqui, porque se não fosse assim, você não teria conhecido esses homens, nem você teria começado o seu discurso atual. Então fale, velho, fale e não tenha medo. Ele então começou com o texto. Ó Senhor meu Deus, tu és muito grande. Você se vestiu de glória e majestade. Aquele que se cobre de luz como vestido, estende os céus como uma cortina. Quem constrói suas altas câmaras entre as águas? Quem põe as nuvens para sua carruagem? Que ainda nas asas do vento, que faz dos ventos seus mensageiros, os raios ardentes seus ministros. Isso é o Terrilim 104, 1 ao 4. Ele disse, as palavras, o Senhor é meu Deus, significam a hipótese primária, literalmente, o começo da fé, o surgimento do pensamento, Rohimá, e o mundo futuro, Biná. É uma unidade absoluta sem divisão. E aí ele continua. E você é muito grande refere-se ao estado do início da criação atual. O primeiro dos 6 dias primordiais, o lado direito. O muito simboliza o lado esquerdo. E a gente já vai ver tudo isso. A gente já vai ver isso de uma forma gráfica. Você se vestiu de glória e majestade significa os 2 ramos do salgueiro, Netza e Yod. Quando o salmista chegou à árvore da vida, que está em Tiferet, escondeu-se e não quis entrar na série por causa daquele muito, ou seja, o lado esquerdo, de todos os outros ramos inferiores, incluindo um certo ramo amargo chamado o Samael. Olha, vamos entender. O sábio aqui, o salmista, ele começa a fazer uma descrição espiritual. Então, ele pega aqui no Terrilim 1 e ele começa a fazer uma canção. Então, ele diz aqui, Berihi Nefeshi, abençoe a minha alma, bendiga a minha alma, Et Adonai. Adonai, Elohai, Gedulat, Meod. Então, aqui está escrito muitas coisas que, se a gente pega o texto e corre e não entende através da Kabbalah, é só uma leitura. E que não se tem o devido cuidado de acessar as partes que têm que ser acessadas. E aí ele continua. Ode, Verradá, Lebachatá. Então, nessa parte aqui, segundo o Zohar, já começa explicando o seguinte. Essa parte que diz, tu és o meu Deus, né, ó Senhor, que essa primeira parte marcada, ela está fazendo referência a 2 sefirot, que é o começo de Rohimá, que nós temos uma árvore colocando os planetas, mas aqui a gente já está no nível de consciência espiritual. Então, aqui é um nível de consciência espiritual, onde Rohimá, que é, nesse caso, o Deus de Biná, o Criador de Biná, eles estão sendo demonstrados pelo salmista. Quando ele chega, então, na parte de que ele fala que Deus é grande, ele já está com um pensamento em outra parte da árvore da vida, que é o lado direito, conforme está descrito aqui, ó, esse lado direito todinho, que é composto de Rohimá, Hesed e Netza. Então, a Sefirá que nós conhecemos também como Adão, Abraham, que é Júpiter, e, finalmente, Vênus, que é Netza e que é Moshe. Então, nesse momento, que essa parte Gadol está ligado exatamente aos 6 dias iniciais da criação. Então, veja, toda a Torá ela tem um mistério dentro de mistério, configuração dentro de configuração, e o Eterno ele vai, então,
percorrendo cada uma dessas questões. A primeira palavra, como dito, eu tenho aqui, né, em vermelho essas duas sefirotes, isso no Terrilim 104.1, que o salmista está avançando e adentrando nessa parte mística da árvore sefirótica e está adentrando em mundos superiores. Quando logo o Terrilim, o salmista, está falando sobre como tu és grande, Hashem, ele já está se referindo ao lado direito da árvore sefirótica e aos seus 6 dias da criação. E, finalmente, quando ele chega na parte meode muito, ele está se referindo à parte esquerda aqui da árvore sefirótica, que é formada por Biná, Gevurá e também Ode. Veja, aqui nós temos a palavra Ode. Aqui. Então, todas essas sefirotes estão envolvidas. Nesse lado, com o Biná, nós temos Rava, uma certa forma de interpretação. Logo depois, nós temos Itzahak. E, finalmente, nós temos aqui Aharon, que é o sumo sacerdote. Biná, Gevurá e Netza. Então, dentro desses 3 parâmetros da Torá, eu já tenho aqui uma configuração da árvore sefirótica. O que traz isso para nós hoje? Que toda Torá ela tem que ser aprendida, ela tem que ser guardada, ela tem que ser analisada, e cada reza ela não é simplesmente aprender o hebraico, mas saber qual parte da reza você está acessando. Por isso que é muito melhor, às vezes, você aprender a estudar, por isso que tem sábios que falam, olha, é melhor você estudar os terrilins, é melhor você saber o que você está fazendo, do que depois você ficar só rezando, sem saber o que você está fazendo. Então, você está sabendo ali o que você vai acessar, você está sabendo ali qual é a parte que você tem que buscar dentro da Torá. Ah, mas isso quer dizer, então, que eu não posso mais ler o Terrilim? Não, não é nada disso. Eu estou falando para você que é muito melhor se você estudar e aprender. Porque você aprendendo, você sabe as energias que você está mexendo. Ao saber das energias que você está mexendo, então, se você sabe ver e entender, como nas aulas que nós fizemos ontem, nas aulas de meditações, o que é força contra força, tudo isso que é falado dentro da Torá, porque a Torá é um livro que fala de todas as forças, lado direito, lado esquerdo, enfim, o nível do equilíbrio, de Biná e Rorimá. E agora, finalmente, quando a gente chega aqui no final do nosso salmo, nós vamos ter aqui Rode, Verradar, Labachetar. Ou seja, aqui está escrito que o Eterno, ele configurou toda essa árvore e ele está falando de toda essa configuração. Ele está falando que o Eterno está vestido de glória e que essa glória, que tudo isso, conforme a gente leu lá, representam os 2 ramos de salgueiro. Não tem quando a Torá fala os 2 ramos de salgueiro, você deve molhar o ramo de salgueiro, etc. Existe todo um mandamento, toda uma informação. O que está dizendo lá? Que aqui estão os 2 ramos de salgueiro. Tá vendo? Que é quem? Esses 2 ramos de salgueiro são o Aharon, que era o sacerdote, o Cohen Gadol, e o próprio Moshe, que também era um levita. Então, Moshe, ele era chamado de Moshe Rabbeinu, ele era o professor de todos. E isso está ligado, nesse terrilinho, a essa parte da árvore sefirótica. Veja a complexidade de como tudo foi cercado dentro da árvore sefirótica, envolvendo um mundo superior, Biná, também Rorimá, depois as sefirotes inferiores, envolvendo Tiferet, e aí toda a reza fechou até Netza.
que aí de Nexa ou de Rode, ela desce aqui para Yesod. Muito bem. Depois que o salmista ele começou a fazer esse terrelinho, ele começou a fazer as subidas dele, vamos ver como é que o Zohar vai descrever o que aconteceu. Então, ele começa descrevendo aqui, a gente chegou até o salgueiro, Netzei hoje. Quando o salmista chegou à árvore da vida, ou seja, quando ele chegou em Tiferet, escondeu-se e não quis entrar na série por causa daquele muito, ou seja, o lado esquerdo de todos os outros ramos inferiores, incluindo um certo ramo amargo, que era o lado negativo. Por causa desse ramo, a árvore da vida foi escondida e relutou em ser incluída na soma dessas coisas. Até que o salmista voltou ao assunto e declarou: eu louvo a Deus de outra maneira, dizendo: aquele que se cobre de luz, como de uma veste, o Terrilim continua, isso é o Passuque 2 do Terrilim, e com a luz do primeiro dia, e depois que estende os céus como uma cortina, incluindo assim um lado esquerdo no lado direito, de modo a brilhar sobre a rúbrica do céu, ou seja, uma assinatura, ou um pequeno abreviamento de uma abreviatura. Enquanto muito foi descartado, então, o verso: quem constrói suas câmaras altas nas águas, aqui temos o surgimento jubiloso da árvore da vida, o rio que brota do Éden, com 2 brotos de salgueiro, ao qual as palavras câmaras altas enraizadas nas águas, de modo que se torna como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o riacho, segundo Jeremias 17:8. Essa alusão também está contida nas palavras: o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, conforme Terrilim, lá no 46:8. Quais são essas correntes? Então, vamos continuar aqui, gente. Vamos voltar aqui para a gente entender. Na primeira questão, a segunda parte do Terrilim, aqui está sendo envolvida essa parte. Envolto em um manto de luz, que estende os céus como um pano de tenda. É o que está dito aqui. Então, Ote, Or, Keshalamá, Note, Shamaim, Kiriá. Então, envolto em um manto de luz. Aqui está dizendo, lá segundo Zohar, que o salmista ele está incluindo a esquerda na direita, ou seja, ele funde sempre essas duas laterais, gerando sempre a parte central da árvore da vida. Se eu arranco essa parte aqui da árvore da vida, ou seja, desse equilíbrio espiritual, eu já não tenho mais um equilíbrio. Veja, se eu tiro uma única sefirote, a árvore do lado direito já vai tender a ficar do lado direito, ou vice-versa. Se eu tiro do lado esquerdo, a balança tende sempre a estar desequilibrada. Tudo que Deus criou, tudo que é no mundo criado, tudo que tem uma lógica dentro do nosso mundo dos criados, dos inferiores, como o Zohar chama, tem que ter um equilíbrio. E todo esse equilíbrio ele não funciona para que a gente possa fazer algo para agradar a Hashem, vamos colocar assim, ainda que mostre que ele se alegre e tal, porque Hashem, como criador, ele não precisa de nada. Alguns cabalistas vão falar que o Supremo do Supremo mesmo, ele nem sabe que a gente existe. De tão inferiores que nós somos. E que aí, para ele ter essa consciência que nós existimos, ele tem que se diminuir, até que chegue um grau onde ele possa se desembarcar aqui em Ruth. A gente pode perceber isso seria a nossa realidade conforme nós olhamos o mundo no microscópio. Nós sabemos que ele existe, sabemos que é provado pela ciência, mas ninguém fica preocupado
com esses seres minúsculos. E eles são tão importantes, na verdade. Todos nós somos formados de muitos desses seres. Então, ele tem o cuidado de estar pegando cada vida e direcionando. Então, é assim que a Shem faz. Então, essa preocupação que ele tem em manter esse mundo, em manter tudo aquilo que ele criou, e existe uma grande discussão dos rabinos, para que a Hashem nos criou? Qual é o intuito desse? Alguns vão falar que ele queria ver se ele fosse menor, como ele evoluiria, como é que a humanidade se comportaria, como esses pedacinhos que ele tirou dele, dentro desses vários níveis de consciência, porque tudo vem de Hashem, tudo foi criado dele, como tudo isso evoluiria através de um ser mais elevado dentro desse mundo da criação. Então, ele faz todos esses aspectos, e ele traz todos esses aspectos dentro desse equilíbrio que a gente está vendo aqui na árvore Sefirot. Então, esse equilíbrio ele é natural. E quem cria o equilíbrio é quem? Quem cria o equilíbrio somos nós. Nós criamos o equilíbrio. Por que nós criamos o equilíbrio? Porque nós estudamos o Zohar. Vocês lembram que quando Hashem ele ia destruir Sodoma e Gomorra, ele faz as perguntas para Abraham. Ele fala, Abraham, se tiverem 50 homens justos naquela nação, eu perdoo a cidade. Não havia 50. E, finalmente, vai se descendo o número, descendo, até chegar a 10 sadiquim dentro da cidade. Não tinha. Então, ali, a cidade não sobreviveria porque não teria ninguém para ensinar a Torá. Ninguém queria ter a preocupação de salvar a formiguinha. Ninguém tinha preocupação com as coisas menores. Mas se tudo tem um porquê, diz o Zohar que a mais pequena grama tem um anjo que é responsável por ela, Deus fez todas as coisas sobre o seu domínio, sobre aquilo que ele quer que seja. Então, esse equilíbrio que a gente consegue entender através do Zohar, ele só pode acontecer através de nós mesmos. Quando nós mostramos amor pelos seres, quando nós mostramos amor pelas pessoas, quando nós nos interessamos realmente em estudar a palavra do Eterno e adquiri-la como tesouro pessoal e não para conseguir tesouros nesse mundo. E, enfim, tudo isso são questões muito profundas. Então, por que Shlomo falava a língua dos animais? Por que ele conseguia se comunicar? Porque esses seres entendiam que o espírito da santidade estava nele. Então, esse espírito da santidade que estava nele fazia com que eles não o temessem. Então, eles não temiam, por quê? Porque eles sabiam que Hashem estava com eles. Eles sabiam que Hashem é que dá toda a vida. Gente, então vamos continuar aqui. Então, essa raiz amarga, lembra? Quando as águas ficaram amargas, então, era por causa daquele muito. Por isso que quando a Torá fala que era bom, e quando era muito bom, era ruim. Então, esse muito, ele trouxe esse peso, né? E aqui, por causa desse ramo árvore da vida, foi escondida e relutou em ser incluída. Né? E aí o salmista voltou ao assunto e declarou, eu louvo a Deus de maneira dizendo, aquele que cobre a luz de uma veste, isso é, com a luz do primeiro dia, depois que estende o céu com a cortina, incluído assim o lado esquerdo no direito, de modo a brilhar sobre a rúbrica do céu. Aqui a gente já leu. Então, só para a gente relembrar o assunto aqui, não fugir, enquanto muito foi descartado, então o verso continua. Quem constrói suas câmaras nas altas águas, aqui temos o surgimento jubiloso da árvore da vida, o rio que brota no Éden,
com os 2 blocos do salgueiro, ao quais as palavras câmaras altas, enraizadas nas águas, de modo que se torna como uma árvore plantada junto às águas que estende suas raízes no riacho. E aí, agora a gente vai lá para baixo. Quais são essas correntes? São as raízes dos salgueiros que aqui eles são chamadas de câmaras superiores. Quais são os salgueiros, os 2 ramos, Ode e Nexa. Ode e Nexa são os 2 salgueiros. As raízes e correntes estão todas enraizadas nas águas daquele rio misterioso, as nuvens para a sua carruagem. Agora, essa parte do Terrilim, do 104, o versículo aqui se refere a Miguel e Gabriel, que anda nas asas do vento. A Rafael, que vem trazer cura ao mundo, a partir desse ponto, ele faz dos ventos seus mensageiros, dos relâmpagos flamejantes seus ministros. E aí, ó velho, como você sabe todas essas coisas? Não tema, mas com firmeza, que as palavras da tua boca esclareçam. Então, aqui em Terrilim, a gente finalizando aqui essa explicação, para a gente migrar para a próxima aula, eu tenho aqui exatamente, ele estabelece as vigas das suas câmaras nas águas, faz das nuvens suas carruagens, move-se nas asas do vento. E essa parte aqui está fazendo alusão a Mihael e a Gabriel, um anjo de rigor e o sumo sacerdote celeste, que é Mihael. Poucas pessoas sabem que Mihael é o Cohen Agadol das alturas e não existe outro Cohen Agadol além de Mihael. Tudo que está estabelecido na Torá é muito importante de se saber. Por quê? Porque se Mihael é um sumo sacerdote celestial e ele é um arcanjo, como pode ser estabelecido por algumas religiões que haveria outro sumo sacerdote? E isso tem que ser discutido à luz da Torá. Então, Mihael e Gabriel, que é um anjo de fogo, é um anjo de rigor, por isso que Gabriel vai lá no meio da fornalha ardente e salva Sadraque, Mesaque e Abdinego daquela fornalha. Na verdade, essa fornalha é descrita como Guerrinom, onde as almas são salvas e renascem nesse mundo para uma nova transmigração de alma, conforme nós vamos aprender na próxima aula.